Olá, boa noite. Boa noite a todos. Como estão vocês? Como estão nessa noite, de quarta-feira? Eu tô muito feliz porque essa live aqui, ela é um oferecimento da Veleda. A gente vai falar sobre estresse. Quero saber se tem gente estressada aí, se tem gente que sabe o que é estresse. Você sabe que às vezes a gente tá estressado e nem sabe, né? Às vezes a gente tá com uma falta de memória, não tá dormindo muito bem, tá se irritando muito fácil. Isso pode ser sim estresse. Então, meus amores, eu tô aqui esperando o Dr. Fabrício entrar pra gente ter esse bate-papo. Peraí, deixa eu até ver se ele já tá aqui, né? Não, ele ainda não chegou. Então, quando chegar, Dr. Fabrício, já me dá um oi aí. Então, a ideia é nós falarmos um pouco do estresse, a ideia é a gente falar um pouco desse emocional, como que a gente tá se sentindo nesse momento, né? Todo mundo passando aí um perrengue danado, tendo que mudar suas rotinas, tendo que lidar com afastamento, com saudade. Você tá com saudade? Você tá com saudade de alguém querido? Aí eu tô com tanta saudade de abraçar pessoas que são tão especiais pra mim, né? Encontrar amigos. Nossa, gente, quanto tempo, né? Eu sempre valorizei essas coisas, mas é tão doido que esse tempo que eu tô sem encontrar as minhas amigas, sem vê-las, sem abraçar, sem ter aquele momento, dá muita falta, né? A gente vai ficando até numa abstinência. Sinto falta de tomar vinhozinho com os meus amigos. Sinto falta de poder, inclusive, andar na rua sem que as pessoas nos enxerguem como ameaças, né? Eu tava notando que outro dia, até falei isso numa live, eu tava tentando entrar num lugar e aí uma moça chegou e aí eu fui chegar perto dela pra falar alguma coisa e tal, ela ia pra trás, assim, eu falei, caramba, né, que doideira, a gente virou, assim, uma ameaça pro outro. Que loucura, né? Espero muito que isso passe, tô sentindo muita falta né, dessa liberdade das minhas palestras de abraçar as pessoas, coisa tão boa, tão maravilhosa. Bom, para quem tá chegando agora, eu tô aqui só esperando o Dr. Fabrício chegar pra gente começar a fazer essa live sobre estresse. Essa live é um oferecimento da Veleda. A ideia é a gente falar um pouco sobre as emoções, a gente tentar desmistificar algumas coisas, a gente falar sobre esse sentimento difícil que fica aqui dentro muitas vezes, essas múltiplas funções, né? Quantas vezes a gente não percebe, mas parece que a gente vai somando função, é ou não é? Assim, a gente vai fazendo cada vez mais coisa, então são os afazeres de casa, aí a gente se cobra que tem que estar com o corpo legal, tem que estar com a saúde, tem que estar com a saúde física legal, e aí soma-se trabalho, aí tem filhos, aí tem responsabilidades, e aí como fica, né, meus amores? Como que fica essa história? O que é Veleda? Ai, que legal, Lu. Lu, beijo, meu amor. Lu, a Veleda, ela é uma empresa de origem suíça. Ela tem quase 100 anos de existência e ela é muito conhecida pelos medicamentos antroposóficos. Ela é líder desses medicamentos. E ela tem também os cosméticos naturais. Depois você entra aí, Veleda Brasil, pra você conhecer, você vai gostar bastante. E a Veleda que tá oferecendo essa live aqui para vocês, viu? Pra gente falar um pouco sobre o estresse, como ele assombra as nossas vidas. Durante o dia, vocês foram me mandando perguntas, tem bastante pergunta aqui pra gente responder. A ideia é que a gente consiga, o máximo possível, esclarecer as dúvidas. Eu aqui como psicóloga e o doutor Fabrício tentar fazer isso como médico, né? Olha ele aqui, já vou chamá-lo. Doutor Fabrício Dias vai entrar aqui com a gente agora. Boa Oi, meu noite, querido, tudo bem? tudo bem?
Tudo bem? Satisfação estar aqui com Você vocês tá me ouvindo? novamente. Tô te ouvindo, você me ouve? Tá um pouquinho. Agora ficou melhor. Ótimo. Obrigada, né, por você estar aqui. Um prazer ter você aqui com a gente. Vai ser um prazer, um pouco de esclarecimento, né? Você trazer um pouco dessas noções. As pessoas foram mandando várias dúvidas Ótimo. Estamos. acerca do estresse. Aquela nossa live foi muito legal, foi muito esclarecedora. Eu senti que as pessoas se sentiram bastante assim beneficiadas. Uhum. Então, Que bom. eu vou só escrever aqui para o pessoal saber que o tema é estresse, tá? Esse é o tema. Crescimento. Deixa eu limpar minha câmera aqui, que eu acho. Tá. Muita gente aí ligada na gente, ó. Legal. Muito bom, né? Muito Vai um bom, muito pouquinho. bom. Muito bom. Pronto, fixei aqui. Maravilha. Olha, eu vou pegar umas perguntinhas aqui que fizeram. Vamos Certo. começar com esse aqui. O estresse provoca esquecimento, doutor? Então, isso é uma coisa que é a primeira pergunta que eu faço no consultório. Eu tenho uma listinha de perguntas padrão, digamos assim. E eu pergunto, como está a sua memória, né? Porque a memória, a nossa memória, ela não é, como no computador, um lugar onde ela fica guardada. Não existe um neurônio onde a memória é guardada. A memória é guardada na nossa vitalidade. E quando a nossa vitalidade abaixa, diminui, então a primeira coisa que a gente sofre é com a baixa da memória. Então, sim, o estresse provoca baixa de memória, uma vez que ele provoca uma diminuição na vitalidade da pessoa. O doutor Fabrício, além da falta de memória, eu vejo alguns sintomas serem trazidos pelos clientes, pelas pessoas em geral, que é apatia, né? As pessoas trazem muito a apatia, trazem a dificuldade daquele sono profundo, de conseguirem dormir uma noite inteira. Eu sinto bastante pessoas dizendo assim, nossa, Pamela, às vezes eu durmo bastante, eu tenho sono vários momentos do dia, mas parece que é um sono que eu nunca descanso. Eu Continua sempre estou cansado. acordando, eu estou sempre cansado. E É. as pessoas trazem também a irritabilidade, como a irritabilidade, o esquecimento, a dificuldade de ter a mesma produtividade, a mesma entrega que tinha antes. Eu queria que você explicasse um pouco, aproveitando essa pergunta, né, sobre esses sintomas que aparecem do estresse. Bom, vamos lá. Começando da irritabilidade. A gente fica irritado quando a gente não consegue focar a nossa atenção. Então, aquilo tira um pouco do nosso centro, igual a gente falou da outra vez, que a gente tem um centro, né, de pensar, sentir e querer, que fica Adorei desequilibrado, isso, então a gente adorei fica isso. irritado, né? E tem uma outra coisa também, que eu vou acrescentar alguns sintomas, quando seus pacientes começarem a falar sobre esses aí. Queda de cabelo, é muito comum a Ah, pessoa com memória fraca também ter o cabelo caindo e com queda, dando mesmo. Você fala assim, olha, meu cabelo está caindo demais. Outra coisa é baixa de crescimento das unhas e também pele seca, pele sempre ressecada, tá? E por dificuldade de quê? digestão. Porque Por que a tudo isso pele está envolvido com a resseca? nossa vitalidade. A nossa pele, Ah, a nossa vitalidade do nosso corpo é o que a gente chama na antroposofia de corpo etérico ou de energia etérica. Ela se expressa também pela oleosidade da nossa pele, né? Os óleos essenciais das plantas, eles são as coisas mais raras, mais, vamos dizer assim, mais caras que a natureza colocou, que é para conservar a semente viva. Então, os óleos essenciais das plantas, eles são altamente vitalizantes. Qualquer óleo vegetal que a gente passa na pele, ele vai cicatrizar a nossa pele, ele vai ajudar no processo de vitalidade. Então, ali está a vitalidade. Uma vez que a gente está com baixa de vitalidade, nós perdemos essa oleosidade da pele. E aí a gente fica um pouco mais ressecado, né? e tem alguma correlação aqui, uma pergunta que me veio na cabeça. Ah, eu vi um estudo um tempo atrás falando que por tudo isso que a gente está vivendo, né? Acho que a mulher, principalmente multifacetada, e essas exigências, como antes de você entrar, eu estava dizendo que a gente está somando cada vez mais papéis, né? Eu falo que não está diminuindo, é cada vez mais um novo pratinho para a gente equilibrar.
E a gente vê uma taxa grande também de infertilidade feminina, né, dos casais em Tá. geral, mas pensando na mulher principalmente. Você falou da vitalidade, eu fiquei pensando se muitas vezes o estresse não pode, de repente, atrapalhar alguma coisa e desequilibrar na fertilidade da mulher e causar até dificuldade enfim, na gravidez, né, para que ela consiga engravidar. Faz sentido, não? Faz todo sentido, porque tem essa questão do eixo hormonal, né? O eixo hormonal da mulher, a mulher ela está ligada com essa vitalidade do 28, que é exatamente o ciclo da lua. A lua Hum. representa no nosso organismo a vitalidade em si. Então, a lua tem a ver com os ovários, com a reprodução das células do ovário, tem a ver com a reprodução das células da nossa pele, tem reprodução com as células do intestino, ela sempre é reprodução celular. Uma vez que a nossa vitalidade está alterada, aí você tem alteração do eixo hormonal e alteração do crescimento das células. Então, assim, a antroposofia ela é bem ampla nesse ponto, né? Então, eu uso muito, por exemplo, aquele medicamento Briófilo da Veleda para melhorar a vitalidade do ciclo menstrual e acostuma, das vezes, a pessoa está com Ah, dificuldade de engravidar, voltar a engravidar. inclusive o briófilo também era bastante utilizado, não sei se ainda é, mas eu lembro de um tempo atrás, até na TPM, né, Sim, na atenção é, pré-menstrual, usava bastante. exatamente. Por causa dessa Ô, ligação da prata, que tem no briófilo, com a lua, com o ciclo menstrual, com o e eu queria, feminino. e sobre o problema intestinal, por exemplo, vários problemas intestinais, intestino preso, dificuldade de evacuar, ou então a pessoa começa com gases, e principalmente quando trabalha muito e aí come mal, come errado. Isso também tem a Pois ver com é. estresse? Sim, pode ser. Inclusive, a má alimentação é uma causa de estresse no organismo, né? A gente precisa Hum, vitalizar o nosso organismo com uma alimentação vitalizante. Se você só come coisas que são, a gente chama de biodeletérios. Você tem alimentos biodeletérios, bioestáticos e bioenergéticos, que são coisas que te uhum, vitalizam. Então, os sim. biodeletérios são comidas altamente processadas, com muito sódio, sem vitalidade nenhuma, elas vão tirar de vitalidade do organismo, então elas vão estressar o organismo, né? Então a pessoa vai começar com sintomas do tipo dificuldade de digestão, sensação de Uhum. empachamento, alterações do intestino, tanto para diarreia quanto para constipação, né? Então, a gente precisa comer, ó, frutinhas colhidas do pé, a gente precisa comer bem para não estressar o nosso organismo, para não desvitalizar o nosso organismo, né? Porque o estresse em si, ele não é ruim, né? Principalmente o estresse, quando a gente fala o estresse aqui no neurosensorial, no pensar, ele te coloca Uhum. ativo, ele te coloca no mundo. Mas tem aquela regra do 3 do budismo, que é tentar fazer o bem demais, você acaba fazendo mal. Então, você tem que manter o equilíbrio, né? Então, você se manter alerta, como eu expliquei na outra live, é muito bom para você se manter produtivo. Mas o excesso Uhum. de estar alerta o tempo todo gasta as suas reservas de energia nos 3 sistemas e aí você se torna, então, uma pessoa novamente improdutiva, porque você vai ter um desbalanço no seu organismo. Maravilha, vou colocar uma perguntinha aqui, ó. Pode. Peraí. Olha lá. Sempre fui tranquilo, mas com um chefe assediador, hoje sou ansioso e revoltado em casa. Eu vou até começar a falar porque isso aqui é minha praia, tá? Vou Sim, é isso começar que eu ia falando falar. aqui. É minha praia isso aqui. Você sabe que é interessante porque as relações do que a gente vem aqui nesse tempo estudando mais o estresse junto, né, doutor Fabrício? E é Uhum. interessante como as relações abusivas, como as relações tóxicas, como as relações disfuncionais, como elas vão nos estressando, porque como você bem disse, eu acho super importante lembrar, o estresse, gente, é uma reação natural do corpo, tá? É uma reação ali inata do corpo. O corpo vai Sim, reagir, né, nessa tensão física e mental para que a gente consiga ter uma saída ali pertinente e que a gente se proteja naquela situação. Quando a gente exato. vive uma situação abusiva, por exemplo, um relacionamento disfuncional, o tempo inteiro a pessoa está ali te agredindo, o tempo inteiro está ali Uhum. arranjando um jeito de te desestabilizar. Joguinhos emocionais, tortura psicológica.
você vai estressando o tempo inteiro, porque você vai tentando suportar aquilo, né? Eu falo que o ser humano ele vai tentando achar um jeito para ele suportar, e ele vai o tempo inteiro encontrando uma forma de se adaptar, ele vai ali, né? Se diminuindo para caber no mundo pequeno de alguém, ele vai ali arrancando partes de si mesmo para conseguir se Se encaixar em algum amputando, lugar. né? Isso vai, perfeito. E isso vai cada vez mais estressando o indivíduo. Então, com certeza, você está num cenário, numa situação em que seu chefe é abusivo, isso pode sim te estressar bastante e ir causando vários sintomas. Você pode ficar mais irritado, você pode ficar menos produtivo, você pode dormir mal, você pode ficar mais apático, você pode ter Exato. mudanças do corpo, porque você pode comer mais ou comer menos, né? Sem contar a imunidade, né? Que a imunidade naturalmente ela vai diminuindo de tanto que você está ali o tempo inteiro com essa maquininha, ligando essa maquininha e abusando desse exercício e desse combustível. Faz sentido, doutor? Faz todo sentido. E quando um paciente me dá uma situação desse tipo, eu tento achar uma saída, né? Ou até mesmo a saída seja largar aquele emprego. Se você não tem outra saída, se aquela situação permanece, a saúde vai ser tão afetada que a pessoa tem que sair daquele emprego. Ou ela tem que denunciar aquele chefe, ou para um chefe, um superior, ou para a empresa, ou se for uma situação criminosa, até mesmo para a polícia, né? Então, assim, essa situação não pode perdurar. A gente não deve se sujeitar a isso. Eu já vi inúmeras situações dessas, de pessoas sofrendo assédio moral em empresas, em igrejas. É muito comum, a pessoa traz que está sofrendo abuso no lugar de que ela deveria receber a sua fé. E isso causa Nossa. uma angústia espiritual na pessoa tão grande, né? Isso é um estresse realmente que é difícil até da gente dosar, né? É um estresse realmente muito complicado. Aí tem que Bom, colocar na mais balança e uma. abrir mão, né? O quanto vale a pena isso? Como Exato. diferenciar ataque do pânico, crise, abstinência de crise de abstinência medicamentosa? Hum, Bom, vamos lá. Um ataque de pânico é um medo irracional. Então a pessoa ela raciocina, se ela raciocinar um pouquinho, ela vê que aquele medo não tem motivo nenhum para existir, mas é como se uma ameaça iminente, então é uma sensação, é uma emoção que surge na pessoa de morte eminente. Isso é um ataque de pânico. Se a pessoa depois assistir tudo que ela fez, assim, como um terceiro espectador, ela vê que aquilo não tem sentido nenhum. Mas no momento da crise, ela não consegue controlar aquela crise, tá? Abstinência de medicamento, só se for de abstinência de medicamento que a gente chama de benzodiazepínico, né? A pessoa que toma muito remédio para dormir, benzodiazepínico, ou até mesmo que toma, ou faz uso de alguma substância ilícita, ela pode ter sim uma crise de pânico pela abstinência da substância. Mas aí ela vai saber Uhum. que é pela abstinência da substância. Ela vai saber que eu estou parando de tomar, por exemplo, um benzodiazepínico. Aí ela começa a ficar ansiosa, ela toma um benzodiazepínico, passa. Então é pela abstinência. Tá? Agora, se a pessoa não está tomando medicamento nenhum e tem a crise, aí sim é por causa que a crise é natural dela mesma, primária, né? Maravilha. Maravilha. O estresse também pode diminuir muito a libido? Pode, pode e diminui, né? Aí, em algumas pessoas, pode até no início causar um aumento da libido, porque Ah, é? o eixo hormonal fica muito ativado e a pessoa é como se a pessoa usasse essa via da libido, do prazer sexual, para se aliviar do estresse. Assim como ela pode Ah, também usar outras vias de prazer, como a comida, como a bebida, como o uso de substâncias, né? Mas depois de um tempo, esse desbalanço de energia acaba diminuindo a energia sexual, né? Quando entra no nossa, estresse crônico. isso é muito importante que você falou. Aliás, você acabou de falar uma coisa também importante para quem está assistindo. Gente, diferenciem o estresse agudo do estresse Do crônico, estresse tá? crônico, exatamente. A gente não pode considerar o estresse como vilão. O problema não é o estresse. O estresse ele nos salva de muitas situações, inclusive. O problema é a repetição de uma dinâmica de vida, de um posicionamento que faça com que a gente esteja se estressando continuamente, fazendo com que Exatamente.
a gente desenvolva ali cada vez mais esses sintomas. É interessante essa pergunta da libido, que me fez pensar sobre também pessoas que desenvolvem comportamentos compulsivos. A masturbação compulsiva, por exemplo, que pode no primeiro momento vir em função de um estresse, que a pessoa está buscando naquele lugar um alívio, só que aí ela não consegue parar, ela fica compulsiva porque a fonte que está desencadeando o estresse não está sendo curada, não está sendo tratada, e a pessoa passa a repetir e se torna um hábito e bastante nocivo para si, A né? própria Ela acaba alimentação compulsiva também, né? O alimentação compulsiva. alimento, na vida do ser humano, o alimento e o afeto são dados desde o primeiro momento de vida com a amamentação juntos. Então a gente não consegue separar alimento de afeto. Então, se te falta um afeto, se te falta um prazer, você tende a primeiro buscar no que é mais fácil, que é o alimento. Então, as pessoas falam, estresse engorda. Engorda. Engorda muito, porque você busca aquela sensação, aquele vazio que você está sentindo, né? Daquela ansiedade, que é aquela sensação de que algo vai acontecer, você busca um alento do alimento, né? É. E Aliás, é legal até a gente diferenciar a fome física da fome emocional, né? Porque sim, quando eu sim, sinto fome, quando eu não comi, eu já estou muitas horas sem me alimentar. Agora, tem gente que acabou de comer e continua com fome, né? Comeu e está com fome. Eu falo que para pensar um pouquinho, porque você deve estar falando de uma fome emocional. Você está com fome de decisão, você está com fome de posicionamento, você está com ótimo. fome de muitas Boas. outras coisas, né? E às vezes a fome veio para preencher aquele vazio que a pessoa sente, né? É um vazio de que tem que ser preenchido o tempo todo. O importante é jogar. Oi, voltou? Perdão. Pode Então, continuar. assim, o estresse, ele advém desse desequilíbrio que a gente falou da outra vez, né? E é interessante que, então, a cura do estresse é naturalmente a cura do equilíbrio. Como, por exemplo, né, a gente falou da outra vez do estresse do medicamento, que ele tem esse componente de equilibrar esses três polos, neurosensorial com a silícia, ferro sulfúrico, né, com o metabólico, e o meio, que é o áuron metálico, que equilibra esse polo do sentir, né? E ainda tem o cálcio fosfórico que dá vitalidade e trabalha a memória. Quem trabalha com homeopatia está acostumado com esses nomes, com essas medicações, né? Que é um Ô, excelente, por exemplo, uma outra forma que eu faço para tratar o estresse não é só medicamentosa, é terapia, prática corporal e alimentação. Hoje mesmo eu fiz uma consulta e eu prescrevo na terapia, a pessoa já estava fazendo terapia, yoga, pilates, meditação, que alguma prática demais, que bom corporal isso. e alimentação. A gente coloca escrito. Às vezes eu lembro de algum livro, também prescrevo o livro para a pessoa. Então, assim, a gente tem que ampliar e parar de pensar simplesmente que o estresse é só uma coisinha boba que está ali no meu dia a dia. Sou estressado, né? Isso é uma coisa que eu me preocupo muito na banalização da palavra ansiedade e estresse. Né? Você deve viver isso também no consultório, Pamela, que a Nossa, pessoa fala assim, muito. eu sofro de ansiedade. Isso nos diz muito pouco sobre essa pessoa. Aí eu Sim, tenho uma segunda pergunta que eu faço, que é assim: como a sua ansiedade se manifesta? Como o seu isso. estresse se manifesta? Aí ela me dá uma informação mais precisa. Porque hoje em dia, de tanto a gente usar essas palavras, elas caem numa falta de forma, Isso. elas E caem na numa banalidade, né? insignificância. Na Sim, banalização. Eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre tenho essa dúvida. Na verdade, são duas perguntas em uma. Eu queria entender o seguinte: como a gente está aqui, né, fazendo uma live através do oferecimento da Veleda, e não por acaso a gente está fazendo essa parceria, porque a Veleda para mim faz muito sentido. Eu queria te perguntar o seguinte: quando que eu devo começar, né, a procurar a possibilidade de usar algum desses produtos, né, Briópion, Estressdoron, Ansiodoron? Quando que eu começo justamente para prevenir o agravamento de qualquer patologia que não me dê saída a não ser eu entrar com uma medicação psiquiátrica, né? Porque dependendo do nível, não tem jeito, a gente vai ter que entrar com uma medicação psiquiátrica. Então, como que eu percebo os primeiros sinais para eu já falar, bom, então agora é o momento do Briófilo, é o momento do Ansiodoro, é o momento do Estressdoro. Eu queria bom, sacar isso, entender melhor.
vamos usar uma metáfora médica, assim, por exemplo. Se você tem uma dor no seu calcanhar, você vai tomar um remédio para dor, não é verdade? Para o calcanhar parar de doer, vai ver qual que é a causa, fazer uma massagem. Isso é uma situação. Agora, se você quebrar o seu calcanhar, você vai precisar de uma cirurgia e de um gesso, não é verdade? Então, a gente depende dessa profundidade dos sintomas. Então, aos primeiros sintomas de estresse, aos primeiros sintomas que você está, né, com uma situação de, por exemplo, uma memória fraca, uma dificuldade de concentração, uma dificuldade no sono, eu acho que os medicamentos né, que são lá prontos na farmácia podem ser, sim, utilizados com bastante segurança. Inclusive, eu dou treinamento para as pessoas que vão treinar os vendedores. Então, eles estão bem treinados para te auxiliar nesse ponto. Mas, por exemplo, você já começou a ter crise de pânico na rua, você já começou a fazer uma depressão sem vontade de sair de casa. Isso já está afetando a sua vida funcional, a sua vida social, e aí já está bem mais profundo. Aí é como se fosse o tornozelo quebrado. Então eu preciso de uma coisa mais profunda, né? Como um remédio psiquiátrico que vai me tirar primeiro daquele estado de quebrado, né? Vai cicatrizar aquela fratura e depois, ou conjuntamente, é interessante isso, o tratamento antroposófico junto com o medicamento, com o tratamento psiquiátrico, ele é muito bom. Isso pode, doutor? Pode e deve. A gente catalisa. Eu não sabia disso. Eu tenho muitos pacientes que ficam primeiro com antroposófico e depois conseguem sair. Alguns já vêm com tratamento psiquiátrico recomendado pelos psiquiatras, me recomendam, porque eles sabem, já viram e já perceberam que conjuntamente o paciente sai mais rápido daquele estado profundo de depressão. Porque também na antroposofia a gente estimula a consciência e estimula também a elaboração, né? Mas aí terapia e outras coisas mais. Mas, então, doutor Fabrício, eu posso estar, por exemplo, desculpa te interromper, mas a pergunta é importante. Eu posso estar, por exemplo, com sintomas ali depressivos, e aí realmente eu sou diagnosticada com uma depressão, estou com uma depressão grave, aí eu entro com a medicação psiquiátrica e eu entro também com as medicações antroposóficas. De repente eu entro com Ansiodoro, com Briófilo. E aí eu vou desmamando desse medicamento de acordo com o uso terapêutico prescrito pelo psiquiatra e eu continuo com o antroposófico até no sentido da manutenção e prevenção? Exatamente. O medicamento antroposófico ele vai catalisar, ele vai acelerar o processo e é muito bom. Interessante que às vezes eu estou com um paciente que vai para o psiquiatra porque está agravando ou é uma patologia bem grave, então o psiquiatra prescreve e eu prescrevo. E só que aí eu percebo que geralmente eles prescrevem menos medicação do que eles prescreveriam para um paciente que não está tomando a medicação antroposófica. Então eles conseguem ir mais suave, entendeu? Porque, como eu disse, a medicação antroposófica ela é um professor que te ensina a disciplina e vai embora e você aprende. O medicamento alopático ele é um general que te obriga o seu corpo a operar daquela forma, age muito mecanicamente, né? Ele não ensina muito coisa para o corpo. Então é isso. As coisas podem ser conjuntas. Vou pegar mais um aqui, tá? Percebo alguém estressado, mas a pessoa não vê isso, não admite. Como ajudar sem ser invasivo? É muito interessante isso, né? Você acha que as pessoas também elas não percebem, doutor Fabrício? Porque às vezes pode acontecer, né? Você tá com um parceiro ali, você tá com um amigo, com um par no trabalho, sei lá, pode ser alguém que tá com você. A pessoa tá super estressada, ela tá diferente, mas ela não se dá conta, né? Isso é muito comum. Às vezes vem alguém falando, olha, eu trouxe o meu marido aqui, doutor, porque ele tá muito estressado, mas ele disse que não tá. E o pior, em famílias costuma ter uma pessoa adoecida dessa forma e ela vai adoecendo todas as outras, né? Numa empresa, um chefe adoecido dessa forma, ele pode adoecer toda a empresa. Então, é importante, sim, que as pessoas tentem espelhar para ele, né? Tentem mostrar para essa pessoa, ou para ele ou para ela, esse problema. Mas é muito difícil você tentar tratar uma pessoa que não quer, que o polo metabólico dela, a vontade dela não é de se curar. Só quando a pessoa realmente cai nos sintomas bem graves, é que normalmente eles desenvolvem. Eu digo assim, quando bate a bunda no fundo do poço, aí que pensa em tratar. É muito assim. Doutor,
como a vida é muito engraçada, né? Você está falando que as pessoas. Muito engraçado. Você está falando que as pessoas precisam estar ali no fundo do poço para elas entenderem o quão distantes elas estão da superfície. Eu vejo isso também muito nos relacionamentos, né? Tem gente que precisa perder para reconhecer. Tem gente que precisa chegar assim, no máximo, né? Assim, acabar com a relação para que finalmente o outro vá embora e fale, caramba, olha o que eu fiz, né? Que pena que o ser humano... o ser humano, para mim, ele tem uma dificuldade muito grande nessa parte da prevenção e da manutenção. Eu vejo o ser humano, ele agindo muito na crise, doutor Fabrício. Em tudo, em geral, né? Tanto no relacionamento, que é a minha praia, quanto quando a gente fala de uma doença. Parece que é só na hora da crise, no negócio, quando pega fogo, que resolve procurar ajuda. Isso é um problema muito grande e que eu acho que essas medicações antroposóficas, elas atuam muito bem, né? Porque elas vão cuidando para que essa crise não aconteça, justamente. Logo quando eu estava no início da faculdade de medicina, um professor me falou uma frase que eu nunca me esqueci. Porque um dia entrou um paciente e nós, estudantes, a gente gosta de doença, né? Estudante gosta assim, eu tenho isso, vou tratar. E entrou um paciente e disse assim, não, eu não tenho nada, só vim fazer um exame de rotina. Aí todos os estudantes olharam entre si com aquela decepção, né? E aí o professor falou assim, olha, a consulta de rotina é a consulta mais nobre que existe. Porque esta pessoa ela não veio atrás de curar uma doença, mas ela veio atrás do não adoecer. Talvez essa frase me marcou tanto que eu virei médico de família, né? Que o médico de família comunitário é este ser que batalha diuturnamente pela prevenção de doenças, né? Então, a gente vai lá e fala, você está comendo errado, você está fazendo falta de exercício, mas as pessoas só realmente, principalmente no Brasil, essa falta de prevenção às doenças, ela é muito grande, né? Principalmente em relação à alimentação, à prática de atividade física. As pessoas só vão fazer uma prevenção adequada dessas doenças, por exemplo, cardiovasculares, depois que elas já tiveram um infarto, que elas estão obesas, que elas estão diabéticas, né? E sobre o relacionamento, eu chamo de vórtice é como se fosse um looping dos mesmos comportamentos. A pessoa fica ali naquele looping do comportamento e retorna aquele comportamento de novo, e ela não consegue sair dessa coisa. Ela mesma canta esse mantra para ela. Eu sempre fui assim, eu sempre fui... Né? É um mantra que ela vai repetir. Você sabe que eu chamo isso de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu nasci serei assim. sempre assim, Gabriela. Sim. E é muito isso, né? A pessoa, né? Eu sou assim, é meu jeito. Eu tenho um desespero quando eu tô atendendo casal ou família e tem essa frase. Mas eu sempre fui assim. Gente, tudo bem. Então você sempre agiu de uma forma que não foi legal. Vamos melhorar. Vamos mudar, né? Vamos sair desse discurso. É impressionante. Uma outra coisa que você falou, que em terapia, só para você saber que funciona, que é a mesma coisa... os clientes eles têm uma dificuldade muito grande de entender que a terapia não é um lugar de apagar incêndio. E quando você faz a terapia, quando você se desenvolve, é justamente quando você não tem só aquele problema que está sangrando. É como você deu o exemplo do joelho. Se eu vou à terapia, se eu vou no médico com o joelho sangrando, o médico vai tratar o joelho, porque o joelho que está aparecendo ali manifesta, né? O sintoma manifesta. Agora, e os sintomas latentes, que são os sintomas hiper relevantes, que eu falo que são, inclusive, as raízes de muita coisa. Sim. Então, quando você chega na terapia, Fabrício, quando você chega, olha para a terapeuta e fala assim, eu não sei o que falar, hoje eu não sei. É um processo de autoconhecimento, né? É um processo de autoconhecimento. É esse o dia que, a terapia vai pegar fogo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, entre mim e o outro existe um abismo. E é neste abismo que as coisas acontecem. Ou seja, eu tenho que conhecer o meu abismo, né? Eu tenho que conhecer o que existe entre mim e o outro, né? E só uma coisa interessante, que é tão parecido essa questão da prevenção dos relacionamentos com as prevenções da doença, existe uma palavra que, ao ser colocada, ela cura bastante, que chama-se disposição. Eu me dispor para o outro no relacionamento, eu me dispor para o meu tratamento de saúde. Se a pessoa não tem disposição, é o que nessa última pergunta foi falado aí, né? Como tratar uma pessoa que está visivelmente doente? Se ela não tem disposição dela mesma para isso, é muito difícil. Vou pôr mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. Estou gostando das perguntas, hein? Eu também. Controlar as emoções pode ser um fator de sucesso para lidar com o estresse?
Eu acho que sim, né? Eu falo que são três coisas. Ó. Quer viver bem? Quer não adoecer? São três coisas. Atividade física, controle do estresse das emoções e alimentação. Acabou. Parece tão simples, né, doutor? Controle do Ele estresse das fala de emoções, novo. atividade física e alimentação. Ah, controlar as emoções, gente. Coisa fácil. Mas você sabe Até que... nós que, até nós que Pode somos falar. terapeutas, temos os nossos momentos de humanidade, de crise, de Pelo explosão das amor de nossas emoções. O Deus. Pelo importante amor de é Deus. depois você voltar para aquele lugar de reflexão, né? Então, tudo isso aí. Você sabe que uma das coisas que, aproveitando o gancho, né, e brincadeiras à parte, super endosso tudo que você falou, super importante, né? Eu acrescentaria também, junto com a listinha que o doutor falou, você se querer bem, né? Você gostar de Uhum. você, você se tratar com carinho para que você comece a entender como cuidar da alimentação está muito ligado ao que você coloca dentro de você, o que você Sim, escolhe colocar do seu templo. O seu corpo é o seu templo, né? O seu corpo é o seu espaço. O corpo, ele nos permite estar no mundo. O corpo, ele é justamente o facilitador e a ponte para que a gente sinta tantas sensações, emoções e que a gente viva tantas experiências. Então, para controlar a alimentação, eu falo que as dietas são muito bem-vindas e são importantes, mas antes de mais nada, não vai adiantar dieta se você não tiver compreendido a importância do teu corpo para você. Então, você que está assistindo sim. hoje aqui a gente, abraça teu corpo, trata teu corpo com carinho, porque cada marca dele tem da sua história. E você sempre pode melhorar o teu corpo, você pode escolher o que você vai colocar dentro dele. Sempre olha alguma coisa e fala assim, ah, essa aguinha aqui, essa aguinha vai me fazer bem, então eu vou tomar essa aguinha. É sempre carinho que a gente faz para nós, né? Essa mentalidade ajuda muito. E a outra coisa que eu acho fundamental é falar das emoções. Seja Uhum. espontâneo. Uma vez, uma amiga minha que é super ligada em yoga, em meditação, respiração, ela dizia isso, né? Eu tava assistindo uma live dela e ela falava assim, seja espontâneo. Porque a espontaneidade, ela faz as emoções saírem e as emoções, elas precisam ter um lugar. Essas emoções, elas precisam esvaziar a gente. Senão a gente fica preso demais e talvez acaba sendo afogado com as nossas próprias emoções e nos estressando demasiadamente. Exato. Peraí que tem mais Muito bom. pergunta aqui para você. Para nós, né? Uhum. Peraí, deixa eu ver. Olha, a Betinha é minha amiga querida. Como saber em que nível está o nosso estresse? A Betinha quer saber. Como Então, saber eu em acho que que nível? o primeiro nível é o seguinte: quando você começa a produzir demais, né, e você fica estressado, esse é o primeiro nível. É um excesso de produção, porém com uma perda do sono, nananã. Esse é aquele estresse primário, aquele estresse, digamos assim, agudo, agudíssimo. Então você Tá. consegue manter essa hiperprodução por uma semana, por 2 semanas. Aí vai Mas esgotando, depois né? você já vai começando a cair a sua produção do trabalho, sua produção em casa, aí sua memória começa a falhar, seu sono, e aí você já vai entrando num estresse mais crônico, você começa a ter dores de cabeça, você começa a ter problema de digestão, ganho de peso, que aí esse estresse crônico ele pode durar anos. Tem pessoas que, por exemplo, se tornam chefes e entram no estado de estresse crônico, que ela só vai se dar conta que ela estava estressada o dia que ela cai no que a gente chama de exaustão completa, né? O síndrome de burnout, ou antigamente chamava de estafa, quando a pessoa ela dá um pânico, né? Ela não é um pânico, é um tilt no computador, aquela Sim, tela azul do uma computador, pane, né? Vai dar um pane ali que no mecanismo. Exato. Que pode se manifestar de várias formas. Tem gente que tem sintomas como se fosse de AVC, tem gente que tem sintomas como se Ah, tem a fosse de infarto. paralisação facial, não tem? Pode acontecer. Pode acontecer paralisia das mãos, uma crise Olha que neurótica, né? Então, doideira. a pessoa pode ter uma crise que aquilo é o mais agudo do estresse que ela pode ter. Ou ela pode ter uma crise de choro, uma crise de não conseguir estar ali, de não conseguir lidar com as pessoas, né? Então, o estresse, ele vai tendo essa progressão, que no início é exatamente um excesso de produção. Então, a gente tem que usar a regra do 3. O bem demais, quando é demais, faz mal. Então,
Você quer produzir? Produza, mas lembre-se de introduzir. E você fala muito isso nas suas lives, nas suas gotas, nas suas pílulas aí, que a pessoa tem que você ter está um me mínimo. assistindo, você está me Estou te assistindo. acompanhando. Estou sim. Você fala muito isso, assim, o seu trabalho tem que ter um sentido e um significado, e ele não pode ocupar todo o seu tempo, né? Ele não pode ocupar o tempo que você tem com a sua família, não pode ocupar o seu tempo de lazer, o tempo que você gasta consigo mesmo. Então, fazer aquela roda do bem-estar é imprescindível, né? Você ter todos, como se fosse uma pizza, né? Que são 12 aspectos que a gente olha na medicina de família, são 12 aspectos que a gente olha na medicina integrativa, que te colocam, chama Wellness Being, é a roda do bem-estar. É muito interessante isso. Então, respondendo para sua amiga, ela tem que saber, é autoconsciência mesmo, é você saber em que ponto você está, né? Aí a meditação ajuda. Inclusive, ficar bastante atento com as mudanças, né? Por exemplo, mudança de peso, mudança de humor, privações, pele, cabelo. Gestão. Eu acho que a gente tem que perceber, doutor Fabrício, os sinais que o corpo dá. Eu estava aqui pensando numa dúvida que eu sempre tenho sobre essas medicações que a gente pode usar, o Estressdor, o Ansiodor, o Briófilo, da Veleda. Eles causam dependência, doutor? Eu tenho duas dúvidas. Se eles causam dependência e se, por exemplo, a grávida pode tomar, se a pessoa que está fazendo um tratamento oncológico pode tomar, por exemplo? Esses 3 medicamentos, né, da linha estresse e ansiedade, sim. Tanto pessoas gestantes podem tomar. Isso é bom, oncológico, eu diria que depende. É bom procurar um médico antroposófico, porque como o medicamento ele é vitalizante, e o câncer por si só, ele já é um excesso de vitalidade daquelas células cancerosas. Então, por exemplo, o briófilo, dependendo do tipo de câncer, eu não recomendaria, do estágio, do tipo. Mas o Estressdor e o Ansiodoro, sem problema nenhum. Para crianças, só o Estressdor, que é acima de 12 anos. O briófilo pode ser a partir de 6 meses. O Ansiodoro é fantástico. Eu, às vezes, passo um Ansiodoro até para criança menor, mas aí é quando a gente passa pelo médico, mas o leigo pode passar. Então a criança também pode usar esse medicamento? Pode. O Estressdor, como ele é um medicamento que ele puxa bastante essa questão da consciência e precisa que você já tenha essa divisão dos 3 polos bem definida, geralmente a gente passa acima dos 12 anos, tá? Mas os outros não, é tranquilo. Mas algumas crianças que eu vejo que estão com desenvolvimento atrasado, eu posso dar Estressdor para adiantar o desenvolvimento mental, o desenvolvimento intelectual delas. Então a gente pode usar dessa forma também. O Estressdor é excelente para foco, concentração e memória. Então eu uso muito para adolescente antes de fazer prova, pessoas que vão fazer concurso, e crianças que estão tendo uma dificuldade escolar, ele pode ser usado sim, eu uso bastante. E sobre a dependência, por exemplo, enquanto o paciente está naquele estado de estresse, de adoecimento, se ele conseguir elaborar a vida dele, fazer as tarefinhas de casa, ele não vai precisar do remédio. Mas enquanto ele não fazer isso, às vezes ele fica dependente do remédio, porque o remédio dá a vitalidade que ele precisaria no dia a dia. Então eu tenho pacientes que falam, nossa, eu tomo Estressdor com as outras prescrições suas lá, eu me sinto jovem. Aí eu paro de tomar, eu caio de novo. Porque você não está... Alimentação, atividade física tem que acompanhar, né? Então aí sim. E eu tinha uma dúvida, eu posso tomar, por exemplo, ao mesmo tempo, eu posso tomar Briófilo e posso tomar Ansiodoro? Porque eu Pamela, né, isso é real, não é porque a gente está fazendo aqui a live com o oferecimento da Veleda, não. Todo mundo sabe aqui que eu uso. Eu tomo Ansiodoro à noite, eu tomo sempre, ele me ajuda bastante. Eu já tomei Briófilo um tempo atrás, até já contei, perdi minha cachorrinha, estava fazendo trabalho para a Veleda, recebi uma caixa aqui e aquilo caiu que nem uma luva. Eu tomei na hora, confesso que foi pelo desespero, tá, gente? Eu não tinha muita noção. E assim, salvou minha vida. E eu virei uma pessoa que usa sempre. Mas atualmente eu uso mais o Ansiodoro. Eu queria saber, se eu quisesse usar o Briófilo e o Ansiodoro, eu poderia? Pode. É uma prescrição que eu faço, geralmente, Briófilo durante o dia e Ansiodoro à noite. Porque o Briófilo, ele é um medicamento, inclusive, que ele tem indicação para choques e traumas, tá? Então eu falo que é o medicamento do velório. Você falou aí da morte da sua cachorrinha. Não, então acho que coube mesmo, né? Coube mesmo. É na hora, 15 minutos, 20 minutos, a pessoa já sente. Ele é um dos medicamentos que eu vejo, assim, que age com mais rapidez. É a questão de minutos mesmo, 15 a 20 minutos, a pessoa sente o efeito do Briófilo.
Há algumas pessoas que se sentem melhor com briófilo do que com ansiodoro. Outras, no entanto, se sentem melhor com ansiodoro do que com briófilo. Isso é individual. E tem uma interseção de pessoas que se sentem muito bem com os dois. A maioria das pessoas, digamos assim, 60% a 70% se sente bem com os dois. Algumas se sentem melhor com o briófilo, então elas ficam plenas. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, o briófilo me devolve eu mesmo, eu fico eu de novo. Não, porque a sensação é muito louca. Você tem uma sensação de um conforto, né? Não é invasivo, é um conforto. De um controle. Isso, Um controle de si mesmo. assim, é um colinho, sabe? É isso mesmo, acho que é um colinho, você se integra, né? É uma sensação muito, muito curiosa. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, tem um monte de pergunta. Eu queria. Peraí. Gente, eu tô escolhendo um pouco, porque assim, tem muito. Deixa eu ver aqui. Porque tem umas que a gente já respondeu, né? Peraí. Aqui. Quais outras práticas podem nos ajudar no controle do estresse no dia a dia? Vamos lá. Primeira, atividade física, para mim, eu acho que qualquer prática corporal, ela vai agir, isso é muito importante, Pamela. Do curso que eu fiz lá no Einstein de prática de medicina integrativa, de base da saúde integrativa, né? A gente estudou muito prática corporal. Por quê? A gente libera hormônio que está debaixo da pele. A gente produz ocitocina e a ocitocina fica debaixo da nossa pele. Quando alguém te toca, essa ocitocina ela vai ser mobilizada. Essa dopamina. Quando alguém te toca e faz uma massagem, o seu cérebro libera dopamina, libera serotonina, produz, né? Então a gente precisa fazer alguma prática corporal para exatamente movimentar esses hormônios, senão eles ficam lá estocados e não vão para a sua corrente sanguínea. E olha só, carinho vai bem também, né? Carinho, toque. O toque é muito importante. Para o desenvolvimento dos bebês, das crianças, o toque é fundamental. Famílias que são hipoafetivas, que não gostam de tocar, né, que tem essa coisa do toque, elas têm um desenvolvimento neuronal e psíquico diferente. A gente repara os traumas, né? Doutor Fabrício, deixa eu só acrescentar uma coisa muito legal. Todo mundo não, né? Mas muita gente que é da minha área sabe a história de Freud e sabe da relação de Freud com as histéricas, né? E que Freud tocava nas histéricas, né? E quando ele tocava nas histéricas, elas se sentiam vinculadas a ele, e isso era uma forma de tranquilizá-las, né? Então, parafraseando um pouco essa história e trazendo um pouco... E numa época onde a sociedade não se tocava, né? O toque era algo, era toda coberta. Então, toque naquela época tinha um outro... Era naquela época até que para a relação sexual com a esposa, por exemplo, era para procriação e às vezes através do lençol, né? Era o lençol, fazia um buraco no lençol para ter a relação. E é tão interessante porque quando eu pego uma paciente histérica, quando eu pego um paciente que ele está se queixando o tempo inteiro de dor aqui, dor ali, né, hiperqueixoso e tal, eu sempre falo, por que você não vai fazer uma massagem? Você vai fazer uma massagem, porque principalmente quando a pessoa não tem um parceiro, ou de repente esse parceiro é mais frio, mais distante, não tem tempo, eu falo assim, vai fazer uma massagem, a massagem do corpo, o pegar, o tocar, é exatamente o que você falou, faz com que essas substâncias sejam liberadas e a sensação do indivíduo é uma sensação de prazer, de respaldo, por isso que eu falo que na amamentação, para quem pensa em ter um bebê ou para quem está nesse momento, a amamentação é mais do que dar o leite, tá? Fazer o holding, é fazer o carinho, é estar junto, é o bebezinho se sentir ali suportado, acolhido, pertencendo. E nós crescemos, a gente não fica muito diferente do bebê não, né, doutor Fabrício? A gente quer carinho, né? A gente quer ser visto, percebido, acolhido, respaldado. Tem uma massagem que eu faço, que chama massagem cardíaca posterior. Você põe a mão no meio das costas da pessoa, mais ou menos na altura do coração, e só faz essa massagem. Olha. Isso diminui a ansiedade, diminui síndrome do pânico, tira a pessoa da crise do pânico, até mesmo crise de asma eu já tirei com essa massagem. Olha. Então, às vezes, quando alguém está triste ou perdeu alguém, às vezes chegar do lado, colocar a mão no ombro e fazer essa massagem nas costas sem falar nada, né? E eles descobriram que realmente existe um ponto nas costas onde você, ao massagear, tem uma reação no cérebro que libera bastante ocitocina, que é o hormônio do vínculo, né? Você se vincula àquela pessoa. Que demais. E você sabe que aqui, às vezes, assim, quem está assistindo aí dá uma apertadinha aqui, às vezes aqui fica dolorido, né? Você fala assim, sabe o que é isso aqui?
A pessoa fala o quê? Fala angústia. É verdade. Angústia. E às vezes você pega alguém e faz só um carinho aqui, né? Faz um carinho aqui, que já alivia um pouco, né? Acho que só o fato de mexer um pouquinho nas angústias. Por isso que ajuda tanto a gente falar daquilo que a gente sente, por isso que ajuda tanto a gente fazer esses exercícios. Eu ia te perguntar sobre os exercícios aeróbicos e queria saber se existem exercícios que podem deixar a pessoa mais estressada, mais ansiosa, ou se tem... Eu tenho essa dúvida, e se tem exercícios, não, esse Sim, aqui é legal, esse aqui não muito. Eu sei que o aeróbico é muito legal, né? O exercício, por sim. exemplo, a bicicleta, o caminhar. Então, foi uma pesquisa que fizeram, eu não sei a fonte, mas eu posso procurar, que viram que aquelas atividades físicas, onde a pessoa não conseguia pensar durante a atividade física, ela estressava menos e tinha um efeito terapêutico maior. Então, são as atividades, por exemplo, que tem dança, tá? Ao dançar, você não consegue pensar, porque você está com a consciência toda no seu corpo, né? Então, uma zumba, uma dança de salão, diminuía mais o Legal. colesterol do que, por exemplo, a natação, onde você queima mais energia, porém você fica pensando na natação, enquanto você está nadando, você está sozinho pensando. Ou enquanto você está correndo, por exemplo, é interessante, eu gosto de ouvir música, tem gente que não gosta. Sim. Mas para quem não gosta de ouvir música, eu faço para fazer o seguinte, para observar o caminho, para correr num lugar bonito, e mesmo que não for um lugar bonito, mas tentar achar alguma distração para o seu pensamento não ir para a sua casa, para o seu problema, Sim. para o seu trabalho, Se não fica entende? lá, Para né? você, Aí você fica lá porque senão ruminando. você mantém a É, liberação de hormônio liberador de adrenalina, de corticosterol, entendeu? Você vai manter o seu nível de sim. estresse. Você vai ter sim um benefício para o seu corpo, porque você vai relaxar a musculatura, vai produzir endorfina, mas por outro lado você vai manter aquele motorzinho do cérebro funcionando. Então, a prática esportiva solitária, ela tem que ter certo cuidado. A coletiva, e principalmente com música, ela já é mais, digamos assim, diminuidora do estresse, né? Ó, É bem vou pôr mais uma interessante isso. aqui. Manchas roxas pelo corpo, queda de cabelo, unhas fracas, insônia, pode ser causada pelo estresse? É o que a gente falou, né? Queda de cabelo, unha fraca, insônia. E a mancha pelo corpo, sim, esqueci de Já ouvi falar. É falar, um já fenômeno tive um raro. caso desse. É mais raro ter essa coisa, é um aumento da permeabilidade vascular. A pessoa ela fica tão estressada que os vasos sanguíneos se dilatam tanto que as hemácias conseguem passar pelas frestas, pelos, pelos pequenos orifícios que existem nos vasos sanguíneos. E a pessoa, às Nossa, vezes, tem isso agudamente, não tem nenhum trauma. Ou pode ter um pequeno trauma, ou às vezes, sem trauma nenhum, ela começa a aparecer manchas roxas no corpo dela. Aí, quando vai ver, você faz exame de coagulação, exame de fígado, exame de tudo, tá tudo normal. É só um aumento mesmo da permeabilidade vascular localizada. E aí é interessante que que a coisa. leitura corporal, às vezes, pode dar alguma informação do lugar onde essas manchas aparecem com o psicológico da pessoa. Ah, que interessante. As doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, alopécia, também podem ser desencadeadas por um estresse crônico? Não existe em nenhum livro de medicina uma doença autoimune que não tenha se relacionado com o emocional. É muito nebuloso, né? Eu brinco assim, que no livro está escrito assim, a causa dessa doença muitas vezes é criptogênica, idiopática, é desconhecida, né? Adoro criptogênico, ou seja, está dentro de uma cripta, né? A gente não consegue ver. Mas que, no fundo, a gente sabe que tem um componente emocional. Eu tenho várias pessoas que têm doença autoimune e que, sim, no momento de maior estresse, crise... Quer ver uma coisa interessante? Não é só coisas ruins que nos estressam, não. Coisas boas também nos estressam. É muito comum Ah, a pessoa é? ter uma crise. Uma das coisas que mais estressa o ser humano chama-se viagem. O Ai, planejamento de viagem, é a ida para uma verdade, viagem, Jesus. É gera no nosso verdade. corpo sensações de Nossa, ansiedade que é muito comum a pessoa ter uma crise de uma doença autoimune, uma asma, ou até mesmo um herpes, que é uma infecção nossa. oportunista quando baixa a imunidade, no momento de viagem. No casamento, a pessoa vai casar, está lá com a herpes, que tinha anos Nossa, que não isso direto, aparecia, hein? É direto, seu Fabrício. formatura, baile de formatura, né? Então, Olha, as coisas boas também é aquilo que a gente diz. O estresse ele é sim. necessário para a gente ficar proativo, né?
E aí essa proatividade, ela puxa, às vezes, se ela se mantém durante muito tempo, uma queda de imunidade. Então, as doenças Você oportunistas consegue aparecem. você já falou, assim, você falou bem por cima, mas eu queria só frisar. Você consegue fazer um pouco mais esse paralelo do estresse, da ansiedade e da depressão? Porque as pessoas confundem e as pessoas se perdem um pouco nisso. Eu acho muito importante a gente falar. Bom, vamos começar pela depressão, que a gente tá falando um pouco dela. Mas, assim, a depressão é diferente de tristeza, isso é muito importante, né? Boa, De boa, diagnosticar. As pessoas às boa. vezes chegam para mim e falam assim: eu terminei um relacionamento e eu estou deprimido. Eu falo, calma, você está triste, né? Se isso se perdurar durante muito tempo, e aí o relacionamento já acabou tem muito tempo e você continua triste, aí pode ser que isso se torne uma depressão. A depressão em si, ela tem uma desconexão com uma causa. Então a pessoa fica triste e ela não sabe muito bem o que é, né? E aí a gente tem que trabalhar. E na antroposofia a gente tem 4 tipos de depressão, a gente tem que trabalhar, às vezes, o órgão que está deprimido, a gente sabe identificar isso. E a tristeza, não. A tristeza é algo que tem uma reação a algo que aconteceu com você, né? Uhum. Uma ansiedade pode gerar uma depressão? Geralmente sim. Um estado de ansiedade contínuo, a pessoa vai se desgastando a tal ponto que ela não tem mais vitalidade. A falta de vitalidade que a ansiedade e o estresse causam pode gerar uma depressão. E normalmente é uma depressão na antroposofia que a gente chama de depressão hepática, que é aquela depressão onde a pessoa começa a acordar 3 horas da manhã, ela começa a ficar sem energia durante o dia, ter muito sono durante o dia, até o ponto dela não ter mais vontade de sair da cama, tá? Então, porque exatamente o motorzinho está ligado na potência máxima, entrou naquela falência de hormônios, falência de tudo, serotonina baixa, e aí a pessoa começa então a ficar no estado de adinamia, né? De desânimo, como você falou. Então, sim, elas estão relacionadas. É legal você falar também que o depressivo, ele não necessariamente é o cara que está deitado embaixo do edredom no escuro, tá? Isso daí é um estágio da depressão. Tem gente que é um estágio bem profundo, exatamente. E tem gente que está depressiva e está ali, trabalhando, e cuidando do filho, e fazendo comida, e arrumando a casa, e está depressivo. E eu vejo que... As mulheres vão demonstrar, por exemplo, a depressão dela numa queda de libido, por exemplo, né? Isso, uma insatisfação, e ela continua fazendo todo o processo dentro de casa, cuidando do marido, nutrindo a família, né? Eu falo que a mulher é a nutriz do mundo, da família, de tudo. Ela nutre o bebê, depois que o bebê desmama, ela continua nutrindo a família. E ela tem que continuar recebendo o afeto de volta, né? Então ela nutre e esse afeto tem que vir de volta. Se esse afeto não vem, ela pode se deprimir ou até mais gravemente, né? A gente fala que a mama é o órgão afetivo maior da mulher. O maior câncer de mama é muito comum aparecer em mulheres que têm problemas de receber novamente essa afetividade. Olha que interessante. Como a gente está se encaminhando se encaminhando aqui para o final, eu queria que você explicasse. Passou rápido. Muita gente. Muito, eu estou amando, mas ainda tem um tempinho. O que é a antroposofia? Porque a gente falou, eu abri aqui contando que a Veleda é uma empresa líder em medicamentos antroposóficos, mas eu queria que você contasse da antroposofia, porque tem gente que está usando Ansiodoro, Stresdoro, Briófilo, mas nem sabe o que é antroposofia, né? É um medicamento antroposófico, mas nem sabe o que é antroposofia. Você pode contar? Então, assim, a antroposofia em si é uma filosofia que amplia a visão sobre o ser humano. Então, ela engloba várias coisas. Agricultura, por exemplo, todos os medicamentos da Veleda são sustentáveis e feitos através de uma agricultura biodinâmica, que é uma agricultura onde você vai vitalizar as plantas, né? Então, você tem arte, agricultura, arquitetura. Então, é um grande guarda-chuva antroposofia, é uma filosofia de vida. E a medicina antroposófica, a farmácia antroposófica, que é onde são produzidos os cosméticos e os produtos da Veleda, eles fazem parte dessa linha humanista, onde o ser humano ele é o centro da produção. Então, lá na Veleda, por exemplo, se uma pessoa não está bem, ela não é capaz, ela não pode colocar a mão no medicamento, porque o humano ele é importante no processo. Todos os medicamentos da Veleda passam por essa produção manual, artesanal, humana. Então, esse componente não pode ser descartado em toda a antroposofia. Então, a medicina antroposófica ela é isso, ela é colocar o ser humano no centro e tentar olhar esse equilíbrio do ser humano com a natureza, com os animais, com os minerais. Então, é uma ampliação. Antes que a gente seja derrubado aqui, eu quero agradecer
a você, doutor Fabrício, foi maravilhoso, tirou as nossas dúvidas aqui. Agradecer a Veleda por esse convite, pela confiança, por dar esse espaço aqui para nós falarmos com as pessoas sobre algo tão importante que é o estresse. Tanta gente aqui nem sabia direito o que era o estresse, como lidar, como identificar, e agora teve essa aula maravilhosa aqui. Eu só tenho a agradecer essa parceria, querido. Foi maravilhoso ter você aqui, viu? Você quer falar alguma coisa? Dar enfim, algum contato? Meu contato no Instagram está no seu Instagram, está no Instagram da Veleda, @doutor.fabriciodias. Amanhã vai ter uma live às 21 horas sobre a liberdade humana, que eu convido todos a participar. E agradecer a Veleda aí, essa líder mundial que está crescendo no Brasil, porque as pessoas veem a qualidade. Então isso é muito bom. Obrigado, Pamela, a gente vai se falando. Muito obrigada, um beijo enorme para você, beijo para você que está aí nos assistindo, que nos acompanhou do meio para o fim, do começo até o fim, tudo maravilhoso. Eu adorei. Beijo para todos. Obrigada. Eu vou te seguindo, hein, Pamela? Com certeza. Tchau.